Olá, meu nome é Viviane e dando continuidade irei falar a respeito do quinto objetivo do milênio, que busca melhorar a saúde das gestantes. Bom, para cumprir com esse objetivo foram criadas duas metas. A primeira meta é a redução da mortalidade materna e a segunda, universalizar o acesso à saúde sexual e reprodutiva. Porém, segundo o relatório de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, não será possível cumprir com essas metas de forma geral, ou seja, o mundo, todos os países, infelizmente, não vão ter como cumprir com essas metas. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, no Brasil, que também foi constatado nessa pesquisa, mostrou que o Brasil está bem comparado a outros países, está mais próximo de cumprir com essas metas. E só que de forma introdutória, em relação à primeira, quando eu falo de redução da mortalidade materna, o Brasil teve uma queda de mais de 50%. E na segunda, que é universalizar o acesso à saúde, aqui no Brasil, segundo algumas pesquisas, 99% das mulheres que foi registrada, 99% das mulheres, elas tiveram parto ou em um hospital ou em algum estabelecimento de saúde. E 98 a 99% das mulheres também, elas tiveram pelo menos 2 ou mais consultas de pré-natal, o que já é um grande avanço e um grande desenvolvimento comparado também a outros países. E visando sempre buscar melhorar a saúde das gestantes, o Brasil criou uma terceira meta, né? Além dessas duas que eu falei, tem uma terceira meta que foi criada aqui no Brasil, que é a de deter e inverter a tendência de crescimento da mortalidade por câncer de mama e câncer de útero. Com relação ao câncer de mama, o Brasil teve uma grande redução, estando estável. Já o câncer de colo de útero teve um grande avanço, né, em relação aos casos, não teve como ter essa redução em relação aos cânceres de colo de útero. Mas voltando para as metas, agora eu vou falar um pouco mais delas de forma detalhada. Quando eu falo da primeira meta, que é reduzir a mortalidade materna, eu posso falar alguns indicadores. Primeiro, para começar aqui, é importante ressaltar que a morte de mulheres durante a gravidez, durante o parto, durante o período de 42 dias após o parto, que é chamado de puerpério, ele teve uma grande queda também em relação à redução de morte nesses períodos. E teve uma grande queda considerável na mortalidade materna por causas obstétricas, ou seja, obstétrica direta, ou seja, que é resultantes de complicações que é surgidas durante o parto, ou até mesmo após o parto também, quando surgem essas complicações ou infecções que possam surgir também, levando assim a óbito a criança e a mulher. E outras coisas também que foram decorrendo de intervenções, por exemplo, omissões, o hospital ou o estabelecimento de saúde não ter ali uma estrutura ou profissionais que possam fornecer um melhor atendimento, que pode também aumentar o índice de mortalidade materna, mas que no Brasil teve uma grande redução em relação a esses casos de mortalidade, tanto na gravidez, durante o parto, um período após os 42 dias após o parto, enfim, teve uma grande queda. Mas ainda há muitos fatores ali que dificultam essa redução, como, por exemplo, o parto cesáreo, né? No Brasil, um fator que dificulta bastante essa redução da mortalidade materna é o parto cesáreo. Por quê? O parto cesáreo representa um grande desafio para o sistema de saúde, né? Um grande desafio para a política de saúde. É inegável que um parto cesáreo é bem mais arriscado do que um parto normal, né? Não é à toa que os profissionais recomendam, sempre que possível, que seja feito um parto normal, né? Mas, claro, há casos particulares em que realmente não é possível e que é preciso optar pelo cesáreo. Mas no Brasil está cada vez mais aumentando e tende a aumentar cada vez mais em todas as regiões que as mulheres optem pelo parto cesáreo, em vez do parto normal. E só para trazer aqui, de forma para somar aqui em relação ao conhecimento, foi feita uma pesquisa que as mulheres que submetem a um parto cesáreo, elas têm de 3 a 5 vezes mais risco de morrer e tem 5 vezes mais chances de contrair uma infecção puerperal. Assim, falar do fato que aumenta cada vez mais a chance da criança nascer ali, de ter um parto prematuro, né? E a criança nascer prematura, podendo nascer com alguma deficiência, ou enfim. E nos piores casos, não chegar nem a sobreviver.
Então, a grande dificuldade que o Brasil vem sofrendo para ter essa redução da mortalidade, que é com relação aos partos cesáreo. E um outro ponto, é claro, a falta de serviço adequado para aquelas mães gestantes. Há inúmeras mães, inúmeras mulheres que nem sequer tiveram o pré-natal, que nem sequer têm um conhecimento do que é isso, né? Então, ter uma política de fiscalização e ter estabelecimentos adequados que forneçam isso de forma gratuita, isso é uma coisa que tem que ser feita de forma gratuita. Não é só as mulheres que têm plano, que podem ter, que devem ter acesso, devem ter ali o acompanhamento durante na gravidez, durante o parto e pós o parto, não. É para ser fornecido para todas as mulheres devem ter esse acesso. Então, por isso, que é um outro fator que também dificulta a redução da mortalidade materna, porque muitas vezes tem mulheres, principalmente as mulheres que estão ali longe da realidade delas, como, por exemplo, algumas mulheres que moram no interior, que tá longe desse acesso e passa de a gravidez todinha sem sequer ter uma consulta, um acompanhamento, deixando cada vez mais em risco a vida dela e a da criança. O que o sistema de saúde tem feito para ajudar nessa redução da mortalidade materna? Bom, o sistema de saúde único, né, o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, ele tem adotado algumas medidas para ajudar nessa redução da mortalidade materna. E quais são elas? A primeira é a regulamentação da vigilância de óbitos maternos, ou seja, tá ali fiscalizando, tá ali fazendo cada vez mais registros, procurar saber qual o motivo que se deu, que levou a óbito tanto a mulher como a criança, também como a criança. Então, buscar para estar cada vez mais registrando ocorrências, erros médicos, falta de estrutura, para que diminua cada vez mais. Como falei, é extremamente importante que tenha um estabelecimento e profissionais aptos para receber essas mães e fornecer o tratamento que elas precisam. Então, o SUS está buscando fazer essa fiscalização, essa vigilância, para cada vez mais possa ter esse controle e evitar, assim, o óbito tanto da mãe quanto da criança. Outra medida que está sendo tomada também são políticas voltadas para a melhoria da saúde materna. Então, está cada vez mais tentando buscar melhorar, através de políticas, melhorar tanto o estabelecimento como o atendimento, enfim, fornecer aqui tudo aquilo que é de direito da gestante. Partindo para a próxima meta, que é universalizar o acesso à saúde sexual e reprodutiva, nós vamos para alguns pontos que também resultam, que tem influência também com a redução da mortalidade materna. Quando eu falo de universalizar o acesso à saúde sexual e reprodutiva, estou falando de políticas de educação sexual mesmo. Por quê? Não, é incontestável que a grande porcentagem da mortalidade materna nós temos aqui como adolescentes. E adolescentes, muitas vezes, que embora pareça ser longe da realidade, mas não é, adolescentes que muitas vezes nem tinham conhecimento de que estavam grávidos, nem tinham conhecimento de como poderia evitar uma possível gravidez. Tem que ter, sim, um fornecimento de contraceptivos, né, em postinhos, em hospitais, para que possa evitar, e claro, a educação também para as adolescentes, para que possa evitar a gravidez na adolescência, que também é um grande risco. Uma criança, um adolescente com 13 a 14 anos, muitas vezes não tem nem sequer estrutura para ter uma criança. Então, colocar em risco, seriam colocar em risco um adolescente e um recém-nascido, né? Uma criança que está por vir. Então, é extremamente importante que sejam estabelecidas essas políticas. Um outro fator, como eu falei também, é o acesso à educação sexual. E um terceiro indicador é a cobertura da atenção pré-natal, como também falei anteriormente, que ajuda também na redução da mortalidade materna. Então, tudo isso está interligado. Educação, fornecimento de materiais de anticoncepcionais para as adolescentes, educação sobre esse assunto, a educação sexual é preciso ter, sim, cada vez mais, e também uma estrutura adequada, tanto no estabelecimento de saúde, como também, principalmente nos hospitais, para receber essas mães, essas mulheres que estão indo grávidas e façam todo o acompanhamento antes, durante e depois. Por fim, nós temos a terceira meta, que é a de inverter a tendência do crescimento de mortalidade por câncer de mama e de colo de útero. Como eu falei, aqui a taxa de mortalidade do câncer de colo de útero
no Brasil tem se mantido até estável em relação à porcentagem de casos. Mas com relação ao câncer de mama, teve um grande aumento nos casos, mas acredita-se que isso se dá ao fato de que antigamente era mais difícil fazer a identificação, né? Era mais difícil dar o diagnóstico de câncer de mama. Como atualmente está cada vez mais fácil, até as próprias mulheres, pelo menos algumas, né, já estão tendo conhecimento de como se autoexaminar para identificar possíveis nódulos, fica mais fácil identificar e diagnosticar o câncer de mama. Então, por isso, acredita-se que seja um motivo de ter esse aumento na porcentagem dos casos. Então, um outro ponto aqui, que é importante dizer, é que o câncer de colo uterino e de mama, eles estão entre as principais causas de morte nas mulheres entre 30 a 69 anos. Então, essas são as metas que no Brasil busca cumprir para que cada vez mais esteja próximo de alcançar o objetivo, né, o quinto objetivo do milênio, que é em relação a buscar a saúde das gestantes.